Amigos, é nosso grande desejo que todos estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje, nós vamos analisar essa questão do descanso semanal estabelecido por Deus lá na criação. No capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Gênesis, contém este relato da criação, nos quais Deus criou este mundo e tudo que neles há, em 6 dias literais de 24 horas. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos ajude? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por ter manifestado o desejo em nosso coração em compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Reconhecemos nossa dependência do Espírito Santo para expor a Tua Palavra e para compreendermos também a Tua Palavra. Te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, lá na criação, Deus, cada dia, ao terminar o dia, Ele concluía com a expressão: houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, e assim sucessivamente, até o 6º dia, onde Deus criou o homem, contido lá no capítulo 1, verso 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Formou, pois, Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Portanto, o homem foi criado por Deus, com suas próprias mãos, no 6º dia. Ok? Nos demais dias, os animais, os vegetais, eles vinham à existência através de uma palavra de ordem. Deus dava a ordem e tudo vinha à existência, vegetais, animais, etc. Ok? Então, no 6º dia, Deus criou o homem. Então, agora nós vamos conectar com o 6º dia, o encerramento da obra criadora de Deus no 6º dia, com o que aconteceu no 7º dia. Vejamos o que a Bíblia nos diz a este respeito. No capítulo 2, no verso 1 ao 3 do livro de Gênesis, que diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia descansou, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Portanto, diferentemente dos demais dias, este dia Deus não realizou nenhuma obra. Tá? Então aqui começa o texto dizendo que no 6º dia, se lermos melhor o verso 31, veja o que diz. Ó, Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o 6º dia. Portanto, Deus realizou sua obra criadora em 6 dias literais de 24 horas. Porém, no 7º dia, como vimos no texto, o próprio Deus descansou, abençoou e santificou este dia. Três aspectos muito importantes do 7º dia, que não ocorreu nos demais dias, como é a questão do descanso, como é a questão deste dia ser abençoado, e deste dia foi santificado pelo próprio Deus, ok? Então nós vamos ver agora um texto que vai falar, que vai adicionar mais informação a este aqui, que está lá no livro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 2 e o verso 27, que diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, ao Deus descansar no 7º dia, abençoar e santificar, se somarmos esse texto com aquele, fica bastante claro que Deus estabeleceu o 7º dia por causa do homem,
para o homem, para benefício do homem. Portanto, o homem deveria exercer seus afazeres nos 6 dias da semana e no 7º dia deveria descansar e deveria também santificar esse dia, indo à igreja, dando estudo bíblico, observando a natureza, contemplando a natureza e muitas coisas mais. Então para a gente entender com bastante certeza e convicção e com bastante clareza e bastante objetividade, o propósito de Deus não ter trabalhado no 7º dia e o próprio Deus que não se cansa ter descansado, abençoado e santificado. Agora nós concluímos com o que está contido no livro de Êxodo, capítulo 20, os versos 8 a 11, que diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso, descansou no 7º dia, abençoou o dia de sábado e o santificou. Então fica claro com esses 3 textos que o sábado, ou o 7º dia da semana, foi estabelecido para o homem e também como um dia memorial, um dia nas quais as pessoas soubessem que Deus é o Criador. E começando pelo verso 8 que eu acabei de ler, disse assim: lembra-te, ou seja, não se esqueça do dia de sábado para o santificar. No verso 9 é-nos dito que, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, diferente dos outros dias, esse dia pertence ao Senhor Deus, porque em 6 dias, depois no verso 10, ainda continuando no verso 10, é-nos dito que para toda a família, filho, pai, mãe, animais, tudo deveria descansar nesse dia, empregado, e aí conclui com o verso 11, nos dizendo que porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Portanto, esse verso, no caso 11, nos traz a certeza, nos traz a evidência e a clareza de que Deus é o supremo Criador dos céus, da terra e do universo, e que nós seres humanos, animais, os vegetais, não é obra de acaso, ok? Então nós vimos que lá na criação, a palavra de Deus, a palavra de ordem dada por Deus, ele falava e as coisas vinham à existência, ou seja, Deus tem poder para criar, ok? E também nós vimos aqui nesse relato bíblico, ou seja, na palavra de Deus, a Bíblia, a palavra escrita, também tem este poder. Então é muito importante entender que quando Deus fala para santificar o sábado, 6 dias trabalharás para toda a tua obra, é para nós obedecermos coisas que não existiam, Deus falava e elas aconteciam. Mesma coisa é agora, quando Deus fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, mas o 7º dia não. Então é para nós cumprirmos, ok? Então entendemos que esta palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, não deve ser contestada, não deve ser rejeitada e não deve ser negligenciada, porque é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Portanto, o que Deus fala, nós precisamos obedecer e seguir aquilo que Deus determina. Então entendemos desta maneira. Então concluímos esse estudo com esta compreensão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os meus amigos e os meus irmãos. Amém.